Bom dia já, né? Quase 4 horas da manhã, já é bom dia. Pois é, fiquei ausente aí nesse final de semana aí, sexta, sábado, domingo, a própria segunda-feira, né? Anteontem, ontem, terça-feira. Dias de muita reflexão, de expectativas, né? De lembranças e tal. Aí deixa a gente um pouquinho afastado, mas uma das melhores coisas que a gente tem que fazer é seguir em frente, viver as coisas da vida e, né, o show tem que continuar. Não adianta a gente ficar parado, lamentando as coisas, temos que seguir. Aí então eu fiquei esses dias aí sem falar alguma coisa aqui, que eu gosto de fazer isso aqui, me divirto com isso. E nem assisti os jogos aí de final de semana, nem nada, né? Fla-Flu no Maracanã no domingo. Eu até pensei que esse jogo fosse realizado em outro local, porque disseram que o último jogo no Maracanã seria Flamengo e Corinthians, de repente Fla-Flu no Maracanã. Mas enfim. E 0-0, né? O Fluminense jogou com um time com um desfalque de 5 jogadores titulares e mesmo assim pôs o jogo contra o Flamengo, né? O resultado de 0-0 acabou ficando justo, né? Pelo que o Fluminense jogou muito bem, foi aplaudido pela torcida, assim como também foi aplaudido no jogo do Corinthians, que o Corinthians perdeu para o Flamengo por 1-0, a torcida tricolor também aplaudiu o Fluminense ao final do jogo, jogou muito bem, né? E o Vasco da Gama na sexta-feira jogou contra o Internacional, conseguiu a primeira vitória, sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, entendeu? E eu acredito essa vitória do Vasco aí ao goleiro Fernando Miguel. O Internacional perdeu por 2-1, mas poderia ter empatado o jogo, entendeu? Porque forçou para isso e o Fernando Miguel respondeu presente na primeira atuação dele no retorno depois da contusão, né? O Vasco permaneceu na zona de rebaixamento, mas deixou a lanterna, né? E agora joga amanhã, quinta-feira, contra o Ceará em São Januário. Então a torcida do Vasco tem que ir lá fazer um caldeirão e eu acho que o Vasco, com o Vanderlei Luxemburgo, vai sair dessa situação aí, não vai alçar grandes voos, né? Não tem elenco para isso, nem nada, mas vai dar uma melhorada. Até porque vai dar essa parada aí para a Copa América e muita coisa vai mudar, né? Botafogo saiu para jogar contra o CSA, começou levando um susto, tomou um gol, mas conseguiu virar o jogo, ganhou bem por 2-1 e empolgou a torcida, né? Botafogo foi para a 4ª posição, está no G4, bem colocado. Não se esperava, nem o próprio torcedor do Botafogo esperava que o Botafogo fosse fazer a campanha que está fazendo nesse início de Campeonato Brasileiro. Mas está lá, 4º colocado, pega o Grêmio hoje, né, no Newton Santos. E tem uma coisa interessante, na Bahia, mulher não paga hoje. Então, você que é botafoguense aí, né, e se a sua namorada for botafoguense, até você mesmo que não é botafoguense, se tiver alguém da sua relação que seja botafoguense, é um bom programa, né? Então, o Botafogo pega o Grêmio, o Flamengo pega o CSA, lá em Brasília. O Flamengo também vai jogar com desfalques aí, não joga o Diego Alves, não joga Léo Duarte, não joga o Pará, não joga o Diego. Fora Cuejá, Arrascaeta e Trauco, que estão com as suas seleções para a Copa América, né? Então, e de toda forma, o Flamengo vai pegar o CSA, uma das equipes que vai disputar na parte de baixo da tabela, vai disputar para não cair, né? E o Flamengo tem, eu não gosto muito de falar isso, mas o Flamengo tem sim obrigação de somar esses 3 pontos aí hoje contra o CSA, independente de onde seja, tem que ganhar esse jogo e chegar aos 17 pontos, né? Porque o Palmeiras está ganhando tudo, entendeu? Então, o que foi dito que Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras seriam adversários entre si, o Palmeiras está atropelando e os outros estão ficando para trás. Então, se o Flamengo quer pensar em alguma coisa a mais, né, ainda não está jogando como a torcida gostaria, não canso de dizer isso. O treinador já chegou, já assistiu aos jogos, já deu entrevista coletiva e tudo mais. Eu estava escutando um programa esportivo ontem à tarde, costumo acompanhar já há muitos anos, e o apresentador estava dizendo que esse treinador disse que acompanha muito o futebol brasileiro, que gosta muito do futebol brasileiro, né, e que costuma fazer sempre o contrato de 1 ano, porque tem um período de adaptação, etc. e tal, mas não é bem isso. Ele, como é um treinador europeu, e é português, e Portugal dá um benefício de redução de impostos
quando um cidadão seu profissional, principalmente do futebol, do esporte em geral, ele atua fora de Portugal, fora da Europa, entendeu? Então ele tem alguns benefícios com relação a impostos, né? Então, essa de dizer que ele preferiu, que ele escolheu o Flamengo por isso, por aquilo, não é bem assim não. É por conta desse benefício aí, né? Porque ele é um europeu que está trabalhando em outro continente, mas vai aplicar o dinheiro que ganhar em seu país. Então, por isso ele tem lá essa benessezinha aí. Entendeu? Então, ele está recebendo aí no dinheiro do El Hilal, que foi o último clube que ele treinou, foi dispensado, né? Então, tá bom a beça para ele, né? Contratinho aí de 1 ano e tudo mais, vamos ver até onde ele vai caminhar, porque o negócio é resultado. A informação sobre ele diz que é um treinador que tem dificuldade de relacionamento com o jogador, é um treinador exigente e tudo mais, mas, em suma, é um bom treinador, segundo informações que o Apolinho, né? Show do Apolinho, que o Apolinho apurou com os contatos que ele tem em Portugal, que também tem parte da família portuguesa, né? Seus pais eram portugueses, então ele tem esse convívio muito fácil lá, entendeu? Então, Jesus já viu, né? Já sabe mais ou menos o que vai fazer, é aguardar ele arregaçar as mangas para trabalhar já nessa parada aí para a Copa América, né? Seleção brasileira cuja eu costumo dizer que já não é mais a mesma coisa, o torcedor já não se importa muito com a seleção brasileira. Antigamente se parava para ouvir convocação, né? As bancas de jornais no centro da cidade ficavam cheias de gente parada, as portas de loja, né? Com as TVs ligadas lá, informando a convocação, mas isso já não existe mais, até porque a seleção brasileira, os jogadores que jogam na seleção, jogam todos na Europa, né? E perdeu um pouco do glamour. O torcedor hoje ele é mais o seu clube do que a seleção brasileira. Isso aí eu acho que todo mundo há de concordar, né? Então, teve a convocação do William para o lugar do Neymar que todo mundo sabe aí que foi cortado da seleção por conta de uma lesão. Algumas pessoas, meu Deus do céu, algumas pessoas dizendo que essa lesão aí foi arranjada e tudo mais, né? Enfim, Neymar precisa refazer sua carreira, né? O Paris Saint-Germain já teve lá um prejuízo, né? Por conta da imagem do jogador, que está ferida por conta de tudo que está acontecendo. Enfim, Neymar precisa crescer, está demorando muito a crescer. Ainda é um Peter Pan, né? Precisa crescer. Então a seleção brasileira fez os 2 amistosos aí, goleou. O Tite ficou muito satisfeito com o jogo que a seleção fez. Pô, jogar contra esses 2 times aí, acho que qualquer time brasileiro venceria com facilidade. Agora a seleção estreia na sexta-feira contra a Bolívia, né? A rodada do Campeonato Brasileiro na primeira divisão será jogada hoje, quinta-feira. Segunda divisão não vai parar, hein, pessoal? A segunda divisão vai continuar mandando seus jogos. Quem quiser ver algum jogo de futebol, além, né, do jogo de seleção brasileira, ou não quiser acompanhar a seleção brasileira, informe que a segunda divisão não vai parar, né? Então a seleção estreia na sexta-feira contra a Bolívia e vida que segue, né? Tiveram o sorteio aí da fase quarta de final aí da Copa do Brasil, né? Coube ao Flamengo pegar o Atlético Paranaense, primeiro jogo lá, decide aqui. Jogo que é sempre difícil para o Flamengo tem muita dificuldade contra o Atlético Paranaense. Foi perguntado ao treinador sobre o campo, né, do Atlético Paranaense, que é de grama sintética. O treinador diz ele que já conhece, que já fez alguns jogos jogando em campos desse tipo. E o Flamengo, por ser um clube brasileiro, joga sempre lá, já sabe, não é mais mistério para ninguém jogar lá, mas a coisa é difícil, o jogo lá é muito intenso, né? E o Flamengo vai precisar fazer um resultado daquele tipo, resultado que não é nada fácil de reverter, se quiser ter o segundo jogo aqui um pouco mais facilitado, né? O último jogo aí, todo mundo viu aí a dificuldade que foi, né? Mas o Flamengo conseguiu virar, isso não acontece todos os dias, né? Algumas pessoas estavam dizendo, algum torcedor do Flamengo estava dizendo, tomara que a gente pegue o Bahia ou o Atlético Paranaense, querendo dizer que isso seria mais fácil. O Grêmio, que pegou o Bahia, vai cortar um dobrado para ganhar do Bahia, porque o Bahia vem fazendo uma boa campanha nessa temporada, tanto faz, jogando dentro de casa, na Fonte Nova, jogando em Salvador ou no Pituaçu, entendeu? O Bahia vem jogando bem nessa temporada e o Grêmio vai ter que melhorar muito
Grêmio do Renato Gaúcho, que diz que o Grêmio vai decolar, mas já vamos para a 9ª rodada e até agora o Grêmio não decolou. Entendeu? Tá demorando muito para decolar, meu filho. Entendeu? Por exemplo, depois que voltar, depois que terminar a Copa América, serão mais 10 jogos. Praticamente o mesmo número de jogos desse primeiro momento aí do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio tiver a mesma performance, né? Vai decolar quando? Só no segundo turno? Pode ser tarde demais. Né? Então o Grêmio vai cortar um dobrado para ganhar do Bahia. Cruzeiro e Atlético Mineiro vão fazer o clássico regional, né? Vão picar, isso aí não tem prognóstico. O Cruzeiro via bem, deu uma queda, agora está se levantando novamente. Atlético Mineiro também está surpreendendo, está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, assim como está fazendo o Botafogo. Atlético Mineiro está somando pontos, né? E está nessa fase aí, né, da Copa do Brasil, encarando o seu rival aí, Cruzeiro, né? Internacional pega o Palmeiras, né? Também um jogo duro, um jogo muito duro, é aquele negócio, o Palmeiras está invicto aí 30 e tantos jogos, né? Então, nesse confronto aí contra o Internacional, poderá acontecer um resultado aí adverso para o Palmeiras, que é o que eu digo sempre, o Palmeiras está mais próximo da próxima derrota do que da próxima vitória, né? Por conta de estar invicto, uma hora vai perder, não vai ficar invicto aí o tempo todo, né? Então vai ter esse clássico aí contra o Internacional. Então Palmeiras, Internacional, Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense e Cruzeiro e Atlético Mineiro. São esses jogos aí da Copa do Brasil que começa no dia 10/7, tá certo? Então, aguardar aí os jogos de hoje, né? Botafogo, como eu já falei, pega o Grêmio no Engenhão, Flamengo joga com o CSA, Fluminense vai a Chapecó jogar contra o Chapecoense, né? Luciano, jogador do Fluminense, pediu para não embarcar, porque está negociando com outro clube, e o Fluminense liberou o jogador, né, para essa negociação. O Fluminense que está numa situação muito difícil financeiramente, acho que a situação do Fluminense é a pior, né? Comparando aí entre Vasco e Botafogo, acho que a situação do Fluminense é a pior. O Fluminense está com um novo presidente aí, e esse cara vai ter que arregaçar as mangas para trabalhar muito para tirar o Fluminense desse atoleiro financeiro que está, né? O Fluminense, além do Luciano que não joga, também perdeu o seu zagueiro titular, que teve ruptura aí de ligamento cruzado, não joga mais nessa temporada, né? O Vasco joga contra o Ceará em São Januário, esse jogo é amanhã, né? Então o lugar de vascaíno é amanhã em São Januário, né? E eu acredito que o Vasco possa conseguir a segunda vitória aí sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, que já está mostrando a cara lá no Vasco da Gama, né? É essa vitória aí que o Vasco conseguiu contra o Internacional na sexta-feira. Agradeço ao goleiro, que voltou de contusão e voltou muito bem, salvando o Vasco. O Internacional pressionou para tentar o empate, né? Diminuiu para 2-1 logo no início do segundo tempo, mas Fernando Miguel deu conta do recado lá e resolveu o problema para o Vasco da Gama. Tá certo? Então é aguardar aí a rodada de hoje e de amanhã, né? Terminando a nona rodada do campeonato, vai parar para a Copa América, que começa na sexta-feira, com a seleção brasileira jogando contra a Bolívia. Tá certo? Então uma boa quarta-feira para todos, um bom despertar e um bom dia. Fiquem todos na paz.